Muita gente me pedindo dica de livro de Olimpíada. Particularmente essa semana, 3 pessoas me perguntaram dica de livro. O João Gilberto, lá do grupo dos mentores ou BMPeiros da Mais Startup. A Rebeca, minha aluna lá do CAEX, do Liceu. E o S. Albuquerque nos comentários aqui no YouTube ontem à noite. Então eu não vou fazer um vídeo com a lista de livros olímpicos. Eu vou fazer assim, eu vou fazer uma série sobre livros olímpicos e eu vou começar com um clássico, né? É um livro que já tem muitos anos, Problem Solving Through Problems, mais conhecido pelo nome do autor, né? Larsson. Então o pessoal de Olimpíada conhece esse livro. É um livro publicado acho que há quase 40 anos, vou já ver, pela Springer, que eu acho que vocês podem achar facilmente na internet. Vamos parar no site da Springer, se for o caso. Então vocês podem ver que o meu está bem gasto, ele é de 96, tá? Que eu comprei. Mas o que tem nesse livro de bacana, Paulo? Vamos lá ver. Eu vou mostrar para vocês aqui o que esse livro tem. Estou procurando aqui se tem um ano da primeira edição. Não tem, é fácil. Vamos para ver aqui o índice. Né? O que tem de legal, de bacana nesse livro. Então vamos ver. Primeira coisa, alguns podem estar estranhando, mas um livro em inglês? Sim, um livro em inglês. Gente, infelizmente, aumentou bastante a nossa oferta em livros em português, bom de Olimpíadas, mas ainda é insuficiente. Então, sempre inglês vai ser referência. Então, professor, eu vou precisar falar inglês? Não, você precisa ler um pouco de inglês e a gente vai ver que o inglês aqui é um inglês instrumental. Com a ajuda do dicionário, você, depois que começa a ler um livro desse, é bom que você vai melhorar o seu inglês. Não precisa se preocupar assim, não em inglês. Então, voltando aqui para o livro. Eu tenho aqui a tabela de conteúdos, o índice do Larsson. E é um livro bem bacana, ele é bem variado. Ele aborda muita coisa. Então, nesse capítulo 1, o que eu tenho aqui? Heurística. O que é heurística? É método de resolução de problemas, ideias para você pensar num problema. O grande matemático Polya, né, George Polya, foi um dos mestres, né, em divulgar. Né, tem até aquele outro livro chamado A Arte de Resolver Problemas, que foi trazido ao português. Mas aqui são busca do padrão, traçar uma figura, ideias para você resolver um problema. Formular um problema equivalente, modificar o problema, escolher uma notação adequada, explorar a simetria, dividir em casos, trabalhar ao contrário, trás para frente, argumentar por contradição, explorar a paridade, considerar casos extremos, generalizar. O capítulo 2, então, esse capítulo 1 aqui, apesar dele ter exemplos alguns avançados, mas ele é bastante acessível. A gente vai já ver. O capítulo 2, ele traz dois importantes princípios, indução e casos pombos. Indução e casos pombos. Capítulo 3, aritmética, MDC, aritmética modular, ou seja, congruências de números. Aí vai fatoração única, notação posicional, que é aquela bases, né? Uma seção interessante também, aritmética de números complexos. Bem interessante. Álgebra, identidades algébricas,
fatoração única de polinômios, aí vai. Teorema da identidade, álgebra abstrata. Então, ele começa aqui, ele tem nível, ele é acessível, nível básico, mas alguns conteúdos são para nível superior, mas de uma forma muito bem explicada, muito acessível. Eu gosto muito. A soma de séries, coeficientes binomiais, séries geométricas, séries telescópicas, série de potências. E aí vai, aqui é uma parte mais avançada, análise real. Tá? Então isso aqui é bacana para quem está preparando, por exemplo, para o OBM em nível universitário. Desigualdades. Desigualdades básicas, as propriedades de desigualdades básicas. MA/MG, desigualdade de Cauchy e assim por diante, né? Geometria. Geometria plana. Clássica, geometria analítica, geometria vetorial, é sempre voltado mais na resolução de problemas. De modo geral, o livro todo, a pegada do livro é, ele retoma alguns conteúdos assim, introduz conteúdos de forma básica e leve, e então acaba aqui, né? Geometria do mesmo complexo. Então vamos folhear aqui o livro para vocês sentirem o nível das questões. Então, por exemplo, aqui na parte de heurística, desenhar uma figura, né? Então, tem problemas aqui de geometria e problemas não geométricos que se resolve traçando uma figura. Tá? O que mais que tem interessante aqui? Vamos dar uma olhada. Modifica o problema. Ou às vezes ele tem problemas um pouco mais avançados, mas são, digamos, a minoria do livro. A maior parte dos problemas é acessível a alunos do início do final do ensino fundamental e do ensino médio. Certo? Então aqui são muitos problemas. Dá uma folhada. Então ele começa de forma bem básica. Deixa eu pegar aqui um começo de algum capítulo. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu escolher aqui. Parte de álgebra mesmo. Então ele começa identidades algébricas bem básicas. Né? Aí uma identidade algébrica um pouco mais avançada, mas que é simples. E aí começa resolvendo exercício. Mostre que n a quarta menos 20 n ao quadrado mais 4 é composto quando n é um inteiro qualquer. Ele faz isso fatorando. Outra questão aqui, ó, determina as soluções do sistema. Então, é essa a dica, gente. Solving. Deixa eu mostrar alguma coisa de geometria. Solving problems through problems. Geometria. A parte mais... a parte final, diria que não é a parte não tão forte do livro, mas o ponto da geometria, de cálculo, de fazer contas, eu acho que é interessante. Ó, geometria analítica, algumas questões, e ele tem questões propostas em cada capítulo também, não são só exercícios resolvidos. Deixa eu mostrar aqui. Então, geometria com vetores, poucos livros têm geometria com vetores com esse tipo de problema, né? Problemas. Acho que eu emprestei esse livro para alguém riscou aqui, porque isso eu nunca faço. Geometria com vetores. O pessoal do ITA e IME costuma considerar. Produto escalar, essas coisas assim.
E aí sempre ao final de cada capítulo ele propõe problemas que de modo geral são interessantes. Vamos deixar isso aqui para vocês, ó. Essa figura aqui, que é do problema 8.3.11. Na figura, os pontos B. Na figura, no triângulo ABC, os pontos E, eu tenho esses pontos aqui, ó. E e F, F é o ponto médio de AB, e E divide o AC na razão de 1 para 4. E aqui eu tenho um ponto de modo, G de modo que tem uma seviana, de modo que aqui é 3 para 2 essa razão. Ele quer calcular quanto é a razão BD sobre DC, que aqui está faltando D, ó. BD sobre DC. Então é isso, gente. Fica a dica aí. Larson, Problem Solving for Problems, que é de uma série da Springer chamada Problem Books in Mathematics. Até a próxima.